Paz do Senhor, gente. Boa noite. Motivo de muita alegria estar aqui essa noite. E eu quero agradecer primeiramente ao convite do Lucas, a confiança do meu pastor de estar ministrando a palavra de Deus essa noite. Eu falo um pouquinho baixo, se caso eu estiver falando baixo demais, os irmãos vão falando que eu tento aumentar um pouquinho o tom da minha voz, amém? E essa noite eu quero compartilhar com vocês algo que Deus colocou no meu coração, uma palavra que eu gosto muito, uma passagem na qual toda vez que eu vejo, que eu leio, Deus fala muito comigo através dessa passagem. Aqueles que podem, que tiver com as suas Bíblias aí e quiserem juntamente comigo estar abrindo no livro de Lucas, capítulo 7. Glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, Jesus, teu nome. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Vou começar a ler a partir do verso 36, no qual essa passagem Jesus fala de uma mulher, no qual ela é intitulada como pecadora, no qual a sociedade colocou um rótulo nela de pecadora. Começa assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-nos e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então disse-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz-me, mestre, disse ele. 2 homens deviam um certo credor. Um lhes devia 500 denários e ao outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a maior dívida. Jesus julgou bem. Você julgou bem, disse-lhe Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados delas foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus então disse a ela: seus pecados estão perdoados. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Eu gosto bastante dessa passagem porque eu vejo um cenário onde tem 2 personagens que estão diante da mesma presença, mas que se comportam de maneira totalmente diferente uma da outra. Nesse cenário aqui eu vejo Simão, que ele era um fariseu, um homem no qual ele tinha um conhecimento da palavra, um homem no qual ele sabia de tudo, ele tinha um conhecimento, então ele conhecia. Ele conhecia a palavra, mas ele não conhecia o dono da palavra. Mas aí Simão, ele resolve, naquele momento Jesus, ele tinha uma certa fama devido aos milagres no qual ele vinha fazendo no decorrer da sua caminhada. E aí então Simão resolve convidar Jesus para jantar na sua casa. Só que o intuito de chamar Simão para jantar na sua casa não era simplesmente pelo prazer de ter ele na sua casa. Simão, naquele momento, ele estava querendo aproveitar daquela fama que Jesus estava tendo no momento. É tipo um status. Então eu vou convidar e para ter mais visualização, queria pegar uma carona na fama de Jesus. E Jesus vai. E o que me chama a atenção é que Simão convidou Jesus. E antigamente, naquela época, quando você convidava alguém para ir na sua casa, tinha todo como eu posso dizer, todo um procedimento no qual tinha que ser seguido. Para você receber aquela pessoa, para você recepcionar aquela Aleluia. pessoa. Deus do céu. E aí, primeiramente, quando você convidava alguém para chegar na sua casa, a primeira coisa que você fazia
era lavar os pés, porque aquela pessoa ela vinha de uma caminhada, então vamos dizer que ela vinha cansada. E aquilo, o fato de você lavar os pés demonstrava a gratidão, demonstrava hospitalidade, o fato de lavar os pés. E depois que você lavava os pés daquele seu convidado, você ia lá e você selava a sua testa com um ósculo santo, um beijo. Que isso quer representar que ele está sendo bem-vindo na sua casa. Glória a Deus. E depois disso, aquela pessoa ela era ungida. Tu és maravilhoso. E o ato de ungir, ele demonstra a felicidade em que você estava tendo de receber aquela pessoa na sua casa. Só que Simão, ele convidou Jesus, mas em momento algum ele fez nenhum desse segmento. O que me chama a atenção é que Jesus chegou naquele lugar. Antigamente os jantares eles eram feitos em lugares abertos, em divãs, onde as pessoas tinham acesso àquilo, então era visível a todo mundo, então qualquer um tinha acesso, qualquer um podia ver. E Jesus chegou naquele lugar. Tecnicamente, por Simão ter convidado ele, então tecnicamente ele era o convidado de honra. Então ele devia ser recebido de uma maneira, mas na qual ele merecia. Só que Jesus ele chega quieto, e do mesmo jeito que ele chega quieto, ele permanece quieto em meio àquela multidão que estava ao seu redor. Porque aquelas pessoas que estavam ali, elas estavam tão acostumadas com o procedimento de tudo aquilo, em seguir aquela rotina, que elas se esqueceram, não conseguiram reconhecer a presença de que estava ao lado delas. Porque se elas soubessem, se naquele momento elas tivessem reconhecido quem tinha chegado e quem estava sentado à mesa junto com eles, talvez não, certeza que a atitude deles seriam totalmente diferente. Porque Jesus chegou e ele ficou quieto e ali ele permaneceu e ninguém sentiu a presença dele. E aí às vezes eu me pergunto, como isso é possível? Como às vezes Jesus chega em um ambiente e a gente não consegue sentir a presença dele? Só que infelizmente é assim que acontece. Hoje nós estamos por conta do que está acontecendo com os templos fechados. Mas por um tempo foi assim, a gente convida Jesus para ir na casa, a gente convida Jesus, mas quando ele chega a gente não consegue sentir a presença dele, porque a gente não dá a devida honra na qual ele merece. E aí, nesse cenário, nós temos Simão, que convidou Jesus, que era para ser um convidado de honra, que era para ser tratado como tal. Mas Simão, ele estava querendo somente aparência. Era tudo por aparência, era tudo por interesse. E aí, logo fala que uma mulher, ela ficou sabendo que Jesus ia estar lá. Ela não foi convidada. Ela ficou sabendo que Jesus ia estar lá. E ela falou, tenho que encontrar com ele porque ele vai estar lá, então vai ter um acesso livre com ele. Só que antes de ir, ela falou, mas eu não posso ir de mãos vazias, eu tenho que levar alguma coisa. E a única coisa que ela tinha naquele momento era o seu vaso, o seu unguento. Era tudo que aquela mulher tinha. E aí ela vai. Eu acredito que por conta de ser um lugar aberto, tinha uma multidão no qual ela teve que romper. E aquela mulher, a Bíblia não menciona o nome dela, mas a Bíblia menciona que ela é uma pecadora. Então, se ela era uma pecadora, então vamos colocar que ela era uma pessoa à margem da sociedade, uma pessoa na qual a sociedade menosprezava. Porque antigamente as mulheres que eram consideradas pecadoras eram mulheres da vida. Então, eram pessoas que... Era uma mulher na qual... Eu creio que se alguém encostasse nela já era considerado alguém impuro. E mesmo assim essa mulher ela não pensa nisso. Ela não se preocupa com isso. Ela só queria estar lá e oferecer algo a ele. Ela não quis, por momento algum, usurpar da fama dele, usurpar do nome dele. Ela só queria oferecer. Ela não pediu. Ela só ofereceu. E é a primeira coisa que essa mulher faz quando ela chega, ela vê Jesus ali, sentado, ela já reconheceu a presença dele, ela não se importou com quem estava do lado, ela não se importou com o que as outras pessoas iam falar, ela só queria estar lá. E a primeira coisa que ela faz é se lançar aos pés dele. A primeira coisa que ela faz é se lançar. É um ato involuntário, porque quando você quer oferecer,
Porque quando a gente quer pedir, a gente vai para as mãos de Jesus, né? Porque ela sempre tem algo para oferecer. Mas quando a gente quer dar o nosso melhor, a gente se coloca aos pés dele, que é onde nós devemos estar, nos humilhando sempre diante da presença dele. E aquela mulher, ela foi e ela rompeu todas aquelas barreiras. E assim como eu disse, aquela mulher, ela não foi para pedir, ela foi só para oferecer, porque ela queria oferecer o que tinha de melhor. Porque ela já tinha reconhecido Jesus como o seu único, suficiente Salvador. Porque senão, se ela não tivesse reconhecido a presença dele e a importância dele na sua vida, ela não ia querer ter esse encontro novamente com ele e oferecer algo para ele. Só que quando essa mulher chega, ela não contava com o ato, a emoção da presença dele, que é quando ela se derrama e ela começa a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas. E aí eu paro para pensar e imagina o quanto que essa mulher não chorou para conseguir lavar os pés de Jesus. E conforme ela não estava preparada, ela não foi preparada para isso, então ela não tinha como que enxugar os pés de Jesus. E é onde ela vai e solta os seus cabelos e enxuga com os seus cabelos. Antigamente, uma mulher judia, ela só soltava os seus cabelos diante do seu marido em um momento de intimidade, porque você soltar os seus cabelos ao público era considerado inaceitável, era considerado uma ofensa. Meu Deus. E aquela mulher, ela vai lá e ela não... Sabe, é só isso que eu tenho, então eu vou... E eu não tô nem aí, eu não tô me importando, é um ato de intimidade, eu tô diante do mestre. E ela começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. E eu gosto muito dessa passagem. E aí aquele ato involuntário. E essa mulher, ela não fala nada. E depois que ela enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos, ela começa a beijar. Assim como eu disse, o ato de beijar, de você selar uma pessoa quando você recebe em sua casa, quer dizer que você é bem-vindo. Nesse ato, aquela mulher estava dizendo novamente o quanto ele era bem-vindo na sua vida, o quanto ele era bem-vindo na sua casa, porque ela não se cansava de dizer isso. E no final ela vai e unge a Jesus com aquele unguento, porque ela era tudo que ela tinha de melhor, era tudo que ela tinha naquele momento. E aí ela vai lá e ela oferece o seu melhor a ele. E eu gosto muito dessa passagem porque, igual eu falei, são um cenário com dois personagens diferentes, mas que tiveram a mesma oportunidade, mas no qual eles fizeram de uma maneira totalmente diferente. Aquela mulher, do jeito que ela chegou calada, ela saiu calada, ela não falou uma palavra, ela só chorou e adorou e se lançou aos pés de Jesus, porque somente naquele momento a presença dele bastava. Ela não se importou com quem estava do lado dela, ela não se importou com nada. E ainda naquele momento eu imagino as pessoas que estavam ao redor daquela mulher, vendo aquela cena toda, muitas vezes acredito que sem entender nada, achando até que ela era louca. E aí ela não estava se importando com nada. E Simão ainda fala em pensamento. Que se Jesus soubesse quem estava tocando nele, ele sairia de perto. Só que logo Jesus repreende. Logo Jesus repreende a Simão. E o que eu aprendo com isso é que aquela mulher, ela não saiu da posição que ela estava. Ela não precisou sair da posição que ela estava. Porque enquanto ela estava adorando, Jesus, ele é aquele que ele vai e ele intercede por você. Você não precisa se defender, porque enquanto você está na posição na qual você tem que estar, é ele que te defende. E aí, aquela mulher, ela não se importava. Ela só queria adorar. Ela só queria agradecer. Porque... pelo que Jesus fez na vida dela. Porque ela era considerada uma pecadora. Ela era considerada alguém, como eu disse, à margem da sociedade. Eu não sei qual que são os motivos dela ter chegado aonde ela chegou. Eu não sei quais são os motivos dela ter chegado a fazer o que ela fazia, o que levou ela a fazer tudo isso. Não sei. Mas a vida traçou o caminho dela, sim. Mas chegou um momento em que ela reconheceu que aquilo que ela estava vivendo não era para ela, não era aquilo que Deus escolheu para ela ser. E assim como você, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que às vezes as pessoas
ao seu redor, às vezes os seus familiares, pessoas que estão ao seu redor te julgam pelo seu pecado. Te julgam, dizem que você não é capaz, porque o mundo ele é assim. O mundo ele nos julga e eles nos chamam pelo nosso pecado. A gente é julgado por isso aqui fora. Só que Jesus ele nos chama pelo nome. Amém, glória a Deus. E aí depois que nós aprendemos a viver aquilo no qual ele escolheu pra gente, porque a nossa formação, o nosso princípio é adorar. Nós somos criados para adorar a Ele, para ter intimidade com Ele, para ter um relacionamento com Ele. E tudo aquilo que não é relacionado a isso, então nós estamos vivendo fora daquilo que Ele escolheu para nós. Aquela mulher um dia ela se encontrou fora, aquela mulher um dia ela se encontrou rotulada pela sociedade como alguém que era pecadora. Assim como você às vezes está nesse momento, onde os seus familiares, onde as pessoas que estão ao seu redor não reconhecem apenas os seus atos e elas não conseguem enxergar o além de Deus na sua vida, elas não conseguem enxergar com os olhos espirituais, porque a gente está limitado a enxergar com os olhos carnais. Só que Jesus, ele enxerga além. Ele vê além daquilo que nós não conseguimos ver. Às vezes nós mesmos nos colocamos barreiras e nós mesmos nos julgamos e nos culpamos pelo nosso pecado. E é onde a gente criamos uma barreira, onde esse acesso no qual já foi rompido, no qual nós temos a Ele, a gente mesmo coloca um empecilho com isso. Só que nessa noite eu quero te convidar a fazer igual essa mulher. Não tenha medo, não se importe com o que as pessoas estão ao seu redor vão pensar de você. Não se importe com o que a sociedade fala de você. Se importe somente com o que Deus pensa de você. Se importe somente com o que Deus fala sobre você, com aquilo que Ele te escolheu para ser, com aquilo que Ele tem para a tua vida. Eu sei que não é fácil, às vezes a gente se encontra em um momento onde é difícil a luta contra a carne e o espírito, mas que nessa noite você possa tomar a posição dessa mulher. Que você não seja como um Simão, Glória a Deus. que esteja apenas por status, que esteja apenas por aparência, por aquilo que ele tem para te oferecer, não por aquilo que ele é. Aquela mulher, ela procurou a ele por aquilo que ele era, não por aquilo que ele tinha para oferecer para ela. O que Jesus oferece é a consequência daquilo que nós oferecemos para Ele. Então, quanto mais você dá para Ele de coração aberto, de sinceridade, mais Ele vai te retribuir, porque o prazer dEle é te ver na presença dEle. E com coração sincero, e adorando a Ele em espírito e em verdade, sempre. Que você não se importe, que você tome a posição. Eu sei que às vezes o mundo te julga, as pessoas te apontam, eu sei que não é fácil. Só que foque somente nele, foque somente lá em cima, no seu alvo. A gente está vivendo em um momento onde a igreja está despertando, porque até então a igreja estava adormecida. E que nesse despertar você possa despertar também. Despertar porque hoje a gente está aqui, mas a gente não sabe o nosso amanhã. Hoje a gente pode adorar Ele aqui, mas amanhã a gente pode adorar Ele na glória. Mas se você não se render aos pés dEle agora, se você não resolver ter um encontro verdadeiro com Ele, não se arrepender e reconhecer o quanto você depende, o quanto você depende da presença dEle, isso não vai acontecer. Você vai continuar na mesmice, você vai continuar estagnado apenas somente naquilo que as pessoas falam de você e você se conforma com isso. Não se conforme com o que os outros pensam, com o que os outros dizem de você, quando o que Deus diz é totalmente ao contrário. Foque somente nele, adore somente a Ele, adore do seu jeito, da sua maneira, se renda aos pés dele nessa noite. Eu sei que a gente sente falta de estar na igreja, as mesmas portas fechadas, mas o véu ainda está aberto, o acesso ao Pai ainda está aberto, você tem acesso a Ele em qualquer lugar. Você não precisa ir num templo para ter acesso a Ele, você pode ter acesso em qualquer lugar. E que você continue buscando a Ele, que você continue o adorando. Que você faça como essa mulher, que você se renda, sem se importar com o que os outros estão falando, sem se importar com as pessoas que estão te impedindo. Ela só queria adorar, ela só queria receber a Ele, assim como Ele merecia. Muitas vezes nós convidamos Jesus para entrar na nossa casa, para entrar na nossa vida, mas nós não o recebemos da maneira na qual Ele tem que ser recebido. E é onde muitas vezes, mesmo sem perceber, porque a gente está tão acostumado a receber
e oferecer que é bom e... Tinha travado? Tinha. Pode continuar. E que nessa noite você possa oferecer e que você possa tomar o exemplo dessa mulher. Verdade. Eu gosto bastante dessa passagem porque toda vez ela me ensina e ela me mostra o quão dependente nós somos e o quanto nós temos que adorar a Ele, independente do que o mundo diz, independente da situação. Verdade. Se o nosso foco, o nosso propósito é adorar, então vamos nos render aos pés dele e adorar a Ele em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. E espero que você medite Glória nela a Deus. e que você possa tomar como exemplo essa mulher. Amém. Amém? Amém. E assim Glória eu a agradeço a Deus, minha aleluia. oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Louvado Deus. seja o nome do Senhor Jesus. Tu és maravilhoso. Maravilha, Papai. Jesus. Muito obrigado, Jesus.